Era uma noite abafada de verão, quando Marcos, um caminhoneiro experiente com mais de 20 anos de estrada, recebeu uma nova rota inesperada. Ele deveria transportar uma carga urgente do interior de São Paulo até uma pequena cidade mineira, cortando uma estrada pouco conhecida entre os motoristas, a BR-163, um trecho isolado, repleto de curvas fechadas e fama de ser mal assombrado. Marcos, cético e cansado de ouvir histórias inventadas em rodas de caminhoneiros, encarou aquilo como mais um trabalho comum. No entanto, à medida que o relógio avançava para além da meia-noite, algo começou a mudar. O ar parecia mais denso, o som do motor do caminhão ecoava de forma estranhamente alta, e as luzes dos postes iam ficando cada vez mais espaçadas, até que, de repente, total escuridão. Nenhuma alma viva por perto, só ele, o ronco da máquina e a estrada deserta à sua frente. Foi então que, ao cruzar uma curva acentuada, Marcos notou um detalhe inquietante. Ao lado da pista, bem perto do barranco, havia uma velha placa de madeira quase apagada pelo tempo, onde se lia "Bem-vindo ao trecho do esquecimento". Aquilo lhe causou um frio na espinha. Tentou ignorar e seguiu viagem, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Sem perceber, Marcos estava sendo puxado para um pesadelo muito mais real do que ele poderia imaginar. Conforme Marcos avançava pela BR-163, a estrada parecia se estender de forma quase sobrenatural, como se não tivesse fim. Os ponteiros do relógio marcavam 2 da manhã quando ele começou a sentir algo estranho, uma presença invisível, como se alguém estivesse no banco do carona, apesar de não haver absolutamente ninguém ali. Tentando afastar os pensamentos ruins, ligou o rádio para ouvir alguma música e espantar a atenção, mas só ouvia estática, o que já era incomum naquela região. Foi então que seus faróis iluminaram algo inesperado. Uma figura parada no acostamento, com um vestido branco rasgado, cabelos longos cobrindo o rosto e um braço estendido em sinal de carona. O coração de Marcos disparou. Ele sabia que não deveria parar, mas o impulso de ajudar falou mais alto por um segundo. Até que notou algo ainda mais estranho. Aquela mulher parecia flutuar levemente. Gelado de medo, pisou fundo e passou direto. Achou que tinha se livrado da cena macabra, mas menos de 10 minutos depois, ao fazer outra curva fechada, lá estava ela novamente. Parada no mesmo lugar, como se tivesse se teletransportado. Marcos gelou. Sentiu o suor escorrendo pelas costas e dessa vez teve certeza. Aquilo não era humano. Mesmo acelerando ao máximo, uma sensação sufocante o dominava, como se algo invisível estivesse dentro da cabine, observando cada movimento seu. E esse era só o começo do pior pesadelo da vida dele. Marcos estava com as mãos trêmulas no volante, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela cabine. A estrada já não fazia sentido. Curvas e retas se misturavam em um labirinto confuso e a sensação de que estava preso em um looping macabro ficou cada vez mais clara. De repente, sem nenhum aviso, o motor do caminhão começou a falhar, tossindo como se estivesse sem combustível, mesmo com o tanque cheio. Foi obrigado a encostar no acostamento, bem no trecho mais escuro e isolado da rodovia. O silêncio era quase insuportável, quebrado apenas pelo som de grilos e o farfalhar das folhas ao redor. Marcos respirava fundo, tentando manter a calma, quando algo absurdo aconteceu. O retrovisor do lado direito começou a embaçar sozinho, formando lentamente a marca de uma mão, mas não uma mão comum. Era magra, com dedos longos e tortos, como se pertencesse a algo não humano. Antes que pudesse reagir, ouviu 3 batidas secas na porta do caminhão. Ele virou devagar para olhar pelo vidro, e lá estava ela, a mulher da estrada, agora encarando diretamente seus olhos, o rosto pálido e deformado, com uma expressão vazia de vida. Marcos congelou.
Tentou dar partida no motor desesperadamente, mas nada acontecia. A mulher então começou a arranhar a janela com unhas enormes, deixando um som agudo e insuportável que fazia o sangue gelar. Preso, sem ter para onde fugir, ele percebeu que aquilo não era só uma aparição, era um aviso. Paralisado pelo terror, Marcos via a mulher pressionar o rosto contra o vidro, os olhos vazios, parecendo sugar toda a coragem que lhe restava. De repente, a cabine foi tomada por um frio insuportável, como se a própria morte estivesse ali. Num último ato de desespero, ele fechou os olhos e começou a rezar em voz alta, murmurando qualquer oração que vinha à mente, implorando para aquilo acabar. No instante seguinte, um grito ensurdecedor ecoou pela estrada, tão alto que fez os espelhos tremerem e a lataria vibrar. Marcos abriu os olhos e a mulher havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. O motor, do nada, voltou a funcionar sozinho, como se nada tivesse acontecido. Sem olhar para trás, ele arrancou com tudo, dirigindo sem parar até o primeiro posto de gasolina. Chegando lá, visivelmente abalado, contou sua experiência para outros caminhoneiros. O silêncio caiu sobre o grupo até que um dos mais velhos falou baixo. "Você cruzou o trecho da maldição. Dizem que essa mulher morreu num acidente brutal ali há mais de 30 anos e que a alma dela ainda vaga, tentando voltar para casa. Mas nem todos conseguem escapar dela com vida." Marcos, suando frio, jurou nunca mais passar por aquela estrada. Desde então, ele carrega no painel do caminhão uma imagem de proteção, mas sabe que na solidão das estradas brasileiras há coisas que nenhum homem consegue explicar. E algumas histórias são mais reais do que queremos acreditar. Poucos conhecem a verdadeira história da BR-226, um trecho isolado que corta o interior do Rio Grande do Norte, mas os caminhoneiros que já passaram por lá sabem que aquele pedaço de asfalto guarda segredos sombrios. Esta é a história de José Augusto, um motorista rodoviário veterano que em uma noite de chuva forte viveu o maior pesadelo da sua vida. Era por volta das 3h da manhã quando José, cansado depois de horas, dirigindo sem parar, decidiu encostar num pequeno acostamento para descansar os olhos. A estrada estava completamente deserta, envolta numa neblina tão densa que mal se via um palmo à frente. José fechou os olhos por alguns minutos, mas foi acordado subitamente por um barulho seco, como se alguém tivesse batido na porta do caminhão. Ao olhar pelo retrovisor, ele viu um homem estranho, de aparência suja e roupas rasgadas, acenando para que abrisse a porta. Pensando se tratar de algum morador da região em busca de ajuda, José hesitou, mas acabou cedendo e deixou o homem entrar. O estranho se acomodou no banco do carona em silêncio, sem dizer para onde ia, apenas apontando para frente com o dedo. A tensão dentro da cabine era quase palpável. Conforme seguiam viagem, José tentou puxar conversa, mas o homem permanecia calado, encarando a estrada à frente. Foi então que, ao passar por uma curva fechada, o farol iluminou algo que José jamais esqueceria. Um caminhão completamente destruído na beira da estrada, e ao lado dele, o corpo de um homem, idêntico ao passageiro que estava ao seu lado. Em choque, José virou-se para confirmar o que via, mas o banco do carona estava vazio. O caminhão estremeceu, o rádio explodiu em estática e uma risada sinistra ecoou pela cabine antes de tudo voltar ao normal. Apavorado, José acelerou até encontrar um posto de combustível e desceu tremendo, sem conseguir explicar o que acabara de viver. Mais tarde, descobriu com outros motoristas que aquela aparição já havia sido vista antes, sempre na mesma curva, sempre pedindo carona e sempre desaparecendo depois que os motoristas testemunhavam a cena do acidente. Dizem que é a alma de um caminhoneiro que morreu tragicamente ali, buscando companhia para sua última viagem. Você acredita em fantasmas ou acha que tudo não passa de imaginação? Se esse relato te arrepiou,
Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias sobrenaturais reais vividas por caminhoneiros brasileiros. Existem muitos trechos perigosos no Brasil, mas poucos carregam uma fama tão sombria quanto o Viaduto 13, localizado no interior do Rio Grande do Sul. Essa gigantesca estrutura de concreto, conhecida por ser o maior viaduto ferroviário da América Latina, é envolta em mistérios e lendas urbanas. Entre todos os relatos assustadores, um em especial ficou marcado: a história de Leandro, um caminhoneiro que jurou nunca mais passar por lá após o que viveu. Era uma madrugada fria e chuvosa, quando Leandro, transportando uma carga de móveis, decidiu cortar caminho pela região do viaduto para economizar tempo. O GPS mostrava que era a rota mais rápida, mas veteranos de estrada sempre alertavam: não passe lá depois da meia-noite. Cético e apressado, Leandro ignorou os avisos. Com os cabelos longos cobrindo o rosto e a cabeça levemente inclinada para baixo, o reflexo instintivo foi frear bruscamente, mas antes que pudesse sequer pensar, a mulher desapareceu, deixando no ar um sussurro frio que parecia penetrar nos ossos. Tentando manter a calma, ele engatou a primeira marcha e seguiu lentamente. Mas a poucos metros adiante, o caminhão simplesmente desligou. Tudo ao redor ficou silencioso, exceto por um som estranho vindo debaixo da ponte. Um lamento baixo, como se alguém estivesse chorando. Leandro, suando frio, olhou pelos retrovisores e viu algo aterrorizante. A mesma mulher de branco, agora atrás do caminhão, com as mãos espalmadas na lataria, deixando marcas de sangue. Desesperado, tentou ligar o veículo novamente e, milagrosamente, o motor pegou. Sem olhar para trás, ele acelerou com tudo até sair da região do viaduto. Ao chegar num posto 24 horas, contou o que viveu para os frentistas, que confirmaram: aquela aparição era famosa por ali. Dizem que é o espírito de uma jovem que se jogou do viaduto há décadas e que sua alma permanece presa, vagando pelas noites em busca de justiça ou companhia para sua dor eterna. Desde aquele dia, Leandro nunca mais dirigiu à noite por rotas desconhecidas. E você? Teria coragem de cruzar o Viaduto 13 sozinho, sabendo dessas histórias? Se você gosta de relatos reais, de terror vividos por caminhoneiros e quer mais mistérios das estradas brasileiras, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos arrepiantes. Poucos lugares no Brasil carregam uma fama tão macabra quanto a Serra da Morte, localizada no interior de Santa Catarina. A estrada sinuosa e estreita, cercada por mata fechada e penhascos perigosos, já foi palco de inúmeros acidentes misteriosos. Mas o que aconteceu com o caminhoneiro Rafael se tornou uma das histórias mais temidas entre os motoristas da região. Rafael era conhecido por ser destemido, sempre pegando os fretes mais difíceis e arriscados. Em uma noite chuvosa de junho, ele recebeu uma entrega urgente de produtos químicos que precisavam cruzar a Serra da Morte antes do amanhecer. Mesmo com o mau tempo e os alertas de colegas caminhoneiros, Rafael decidiu seguir viagem, acreditando que tudo não passava de superstição. Mas naquela noite, ele descobriu que algumas lendas são mais reais do que gostaríamos. Por volta das 2h30 da madrugada, enquanto subia lentamente pela serra coberta de neblina, Rafael começou a perceber algo estranho. O peso da carga parecia aumentar inexplicavelmente e o caminhão mal respondia aos comandos. O rádio, que até então tocava normalmente, foi tomado por um ruído ensurdecedor, seguido por sussurros incompreensíveis. Tentando manter o foco, ele olhou rapidamente pelo retrovisor e viu algo que gelou seu sangue. Uma figura encapuzada, de olhos brilhantes, estava pendurada na traseira do caminhão, encarando diretamente para dentro da cabine. Rafael pisou fundo, mas quanto mais acelerava, mais a estrada parecia se alongar, como se nunca fosse terminar.
Foi então que as luzes do painel começaram a piscar e a temperatura dentro da cabine despencou. A figura desapareceu misteriosamente, mas deixou para trás marcas de garras profundas na lataria. Ao chegar no topo da serra, Rafael encontrou uma velha cruz fincada na beira da estrada, com uma mensagem quase apagada: em memória dos que nunca voltaram. Mais tarde, em um posto de gasolina, outros caminhoneiros lhe contaram sobre a maldição da serra. Dizem que espíritos de motoristas mortos em acidentes fatais ainda rondam aquele trecho, buscando vingança ou alguém para arrastar para o mesmo destino. Rafael nunca mais aceitou fretes naquela região e até hoje, quando passa por perto, jura ouvir os mesmos sussurros daquela noite. Você teria coragem de cruzar a Serra da Morte sozinho? Se quer mais relatos sobrenaturais reais, vividos por caminhoneiros nas estradas mais perigosas do Brasil, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessas histórias de arrepiar. No interior de Minas Gerais, existe uma estrada pouco iluminada e quase esquecida, chamada Estrada Velha dos Tropeiros, famosa entre os caminhoneiros por um motivo sinistro: aparições sobrenaturais que já causaram diversos acidentes inexplicáveis. A história que você vai ouvir agora é de Cláudio, um caminhoneiro experiente que jamais vai esquecer a noite em que cruzou esse trecho. Era uma noite silenciosa, com a lua cheia iluminando fracamente o caminho, quando Cláudio, carregando um lote de alimentos perecíveis, seguia viagem pela Estrada Velha para ganhar tempo. Tudo corria bem até ele avistar, à beira da pista, uma jovem mulher vestida de preto, acenando desesperadamente pedindo carona. Apesar do aviso constante dos mais velhos: nunca dê carona naquela estrada depois da meia-noite. Cláudio, tomado pela compaixão, parou o caminhão e abriu a porta para ela entrar. A moça subiu sem dizer uma palavra, apenas olhou fixamente para a frente com um olhar vazio, carregando uma aura fria que fez Cláudio se arrepiar. Enquanto dirigia, tentou puxar conversa várias vezes, mas a mulher não respondia. O que mais chamava a atenção era que, apesar do silêncio, ele sentia como se um peso imenso estivesse dentro da cabine, uma presença sufocante que parecia aumentar a cada quilômetro. Depois de cerca de 15 minutos rodando, Cláudio olhou rapidamente para o banco do carona e ele estava vazio. A mulher havia simplesmente desaparecido, sem nenhum som, sem abrir a porta, como se nunca tivesse entrado. Tomado por um pânico paralisante, Cláudio acelerou, mas percebeu algo ainda pior. No espelho retrovisor, viu a mulher sentada novamente, mas dessa vez na carroceria do caminhão, encarando fixamente para ele com um sorriso macabro. Ao chegar em um ponto mais movimentado, Cláudio parou bruscamente e desceu do caminhão, mas não havia mais ninguém ali. A história correu rápido entre os colegas de estrada, que confirmaram. Aquela era a lendária Garupa Vazia, um espírito de uma mulher que morreu anos atrás tentando carona e que, segundo a lenda, nunca conseguiu completar sua viagem. Hoje, muitos evitam passar por aquele trecho, principalmente após meia-noite, pois dizem que quem dá carona para a garupa vazia sente sua alma sendo drenada aos poucos. E você, teria coragem de parar para ajudar alguém em uma estrada assombrada? Se essa história te arrepiou, já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muitas outras histórias sobrenaturais vividas nas estradas brasileiras vindo por aí. E aí, pessoal, gostou dessa história arrepiante? Se você ficou com medo e quer ouvir mais relatos sobrenaturais que realmente aconteceram nas estradas, não se esqueça de deixar aquele like para mostrar que você curtiu e para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui sempre tem conteúdo novo e assustador para te deixar de cabelo em pé. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história. E se você já passou por algo sobrenatural nas estradas, conta pra gente.
Nos vemos no próximo vídeo, onde traremos mais mistérios que vão fazer você questionar o que é real e o que é lenda. Até a próxima!